sequência, nós teremos 2 vezes por semana, como já nós dissemos aqui, entrevistando candidatos que tenham domicílio eleitoral por Foz do Iguaçu, independente do partido. O critério que nós pegamos aqui, 20 minutos para cada um, pegando por ordem alfabética. E nesse momento, ladeado aqui eu estou, pelo Caê Travem, candidato pelo PT, registrou a sua candidatura e faz uma disputa com... Inclusive, tem mais candidatos a deputados estaduais pelo PT. A Valentina é uma delas, né? Isso, e a Yasmin Racha. E a Yasmin também. Então, são 2 mulheres, sem contar que o Duzo até recentemente estava no PT e foi para o PV como candidato também a deputado estadual. Caê, bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Talvez seja a tua primeira oportunidade de falar ao público enquanto candidato, né? Enquanto candidato, assim, publicamente já como candidato. Conta um pouquinho, quem é o Caê, por que o Caê quer ser candidato a deputado estadual? Certo, então muito bom dia, né, aos ouvintes aí da Rádio Cultura. Realmente é a primeira oportunidade que eu estou tendo para falar na rádio como candidato, até né, porque a eleição na campanha começou domingo e, enfim, né, eu tive a sorte de ser aí dentro da ordem alfabética o segundo após o Cabo Cassol. Bem, eu quero dar um bom dia para todos os ouvintes, né, da rádio, bom dia para vocês que estão aqui no estúdio, me apresentar, eu sou o Caê, sou natural aqui de Foz do Iguaçu, sou DJ, produtor cultural, né, trabalho já desde o ano de 1999 com música, né, sou produtor cultural, como eu disse, comecei no rap, hoje trabalho também com reggae, e nessas minhas andadas aí pelo estado, né, saí de Foz, morei um pouco em Curitiba, agora retornei para Foz do Iguaçu. E pela introdução, né, perdão, gente, na cultura, pelo movimento hip hop, ali no final dos anos 90, a gente teve uma formação política, né? Naquele momento teve uma aproximação muito grande do movimento hip hop com o presidente Lula, né, o PT. Então a primeira formação política que a gente teve, né, eu no meu caso, foi através do movimento hip hop. Depois disso, fiz faculdade, trabalhei e fui morar em Curitiba. Chegando em Curitiba também fiz uma outra faculdade. Aqui eu fiz comunicação social, aqui na UDC. E agora em Curitiba, né, antes da pandemia, eu me formei em Direito, tenho uma pós em Gestão Pública, né, sou especialista em Gestão Pública. Então eu sempre aliei a minha atividade na cultura com a atividade acadêmica. E também, após eu tive a oportunidade de compor o mandato do deputado Renato Freitas, né. Ele foi vereador e quando ele entra para ser deputado, eu consigo... né, ter a honra, enfim, de fazer parte e trabalhei ali na Assembleia. Fui assessor de base aqui na região oeste do Paraná também e cuidei da parte financeira em determinado momento dentro da Assembleia. E toda essa experiência de vida, resumida aqui, ela me deu condições de me sentir maduro para pleitear esse cargo, uma vez que, enquanto DJ e produtor, eu circulo pelo Estado, tenho contato direto com as pessoas adeptas da cultura hip-hop e da cultura em geral, e com a formação acadêmica e com a formação acadêmica e com a experiência do trabalho, isso me fez perceber que eu também posso pleitear. Caê, antes de eu passar para os convidados, ouvindo você, que eu vou tentando aqui propiciar um maior número de perguntas para você responder. Claro, não se nega a importância do movimento cultural, música, etc., que você faz parte e tal. E, inclusive, você dizendo que você é formado em gestão pública. Isso mesmo. Gestão pública. Como é que o Caê pretende, porque tem o segmento, tem a importância, você vai encontrar muita gente, né, que trabalha ou que admira, digamos, aquilo que você faz, mas haveremos de concordar que na população não é o número maior. Como é que você chega na dona de casa... no trabalhador e tal, como é que essa tua mensagem chega para dizer assim, aqui eu acho que vira voto? Muito boa pergunta. Então, por isso mesmo, né, que eu me coloco, depois de ter essa experiência, né, eu me coloco como candidato justamente para mudar a cara da Assembleia, fazer com que o povo chegue mais perto. E o povo, quando eu digo povo, não é só o povo que é adepto da cultura. É a dona de casa, é o motorista de ônibus, o cobrador, o mototaxista. Então, a nossa maneira de chegar nessas pessoas é mostrando que a gente é oriundo da mesma classe social, né? A gente traz dentro dos nossos discursos a importância da cultura, a importância da saúde, da educação, nos territórios, né?
a importância dessa aplicação, dessa criação de políticas públicas estruturantes no bairro, na cidade, na periferia. Enquanto o Foz está na periferia de Curitiba, o Morumbi está na periferia de Foz, o Jardim São Paulo, o Porto Meira. Então a gente quer falar com essas pessoas que são as pessoas que são iguais a mim. E o nosso intuito é colocar mais pessoas iguais a mim, iguais a senhora que está nos ouvindo em casa agora, igual o mototaxista, igual o estudante que está agora talvez procurando o primeiro emprego. Fazer com que a gente entenda que a emancipação humana ela é possível e ela só se dá através desses investimentos, dessas atuações do poder público na educação, no lazer, no esporte, na cultura, porque o trabalhador não merece só trabalhar, né? Então esse é o nosso maior discurso. Eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, sou filiado desde 2021, me filiei durante a pandemia, né? Minha mãe é cabeleireira, sempre votou no PT, meus tios, então eu nunca tinha me envolvido. Por mais que eu estivesse ali dentro do movimento político, eu não tinha me envolvido com a sigla partidária, né? Porque eu sou mais fã das políticas públicas do que da política partidária. Mas a gente entende que esse é o instrumento que a gente tem que usar para colocar o debate e chegar. Então, respondendo a sua pergunta agora, é isso. Eu quero cooptar votos em todo o Estado e de todas as classes, trazendo essa máxima, que é possível que uma pessoa que não seja herdeira política, que não seja dona de vários... áreas, obras, enfim, a gente não é herdeiro, a gente é trabalhador. Então eu preciso buscar os votos na classe trabalhadora. Joel. Caio, você citou a sua relação e a oportunidade que teve de trabalhar com o deputado Renato. E o deputado é hoje considerado uma das vozes mais influentes, né, a partir do trabalho que ele desenvolveu em Curitiba, região metropolitana, exatamente com o Instituto, né, dando assistência em alguns aspectos, jurídico principalmente, Claro. mas também dando voz a essa população que você citou, que é a população da periferia, com menos acessos, e que são os destinatários prioritários de uma política pública bem executada. Aqui em Foz do Iguaçu, qual é a sua avaliação das políticas públicas e como que ela está chegando lá na ponta e como que você pode intervir para melhorar? Olha, Joel, então, né, antes de fazer parte do mandato, né, do deputado Renato, eu fiz parte também do Núcleo Periférico, que é essa instituição que a gente tem em Curitiba, que fornece alimentação para a população em situação de rua, assistência jurídica para os egressos do sistema penal, e dentre outros serviços, acompanhamento psicológico, oficinas de, como eu posso falar, oficinas técnicas, né, que ensinam as pessoas, ou pelo menos que instruem as pessoas a saírem ali do desemprego para se emancipar e buscar alguma coisa, ter esse desenvolvimento. Foz do Iguaçu, na minha área, na cultura, a gente sabe que teve algumas atividades, alguns projetos aí do prefeito anterior, né, do Chico Brasileiro, não posso deixar de falar, mas eu acredito que ainda precisa mais. A gente precisa fazer com que o trabalhador no final de semana ele consiga sobreviver, né? Ele já sobrevive durante a semana toda, mas ele possa viver o seu bairro, viver a sua cidade. Então a gente tem que disponibilizar mais acesso, mais cursos, mais formas, por exemplo, de ter a ocupação do espaço público. Então eu acredito muito, né, na desburocratização dos editais, para que a gente dê condições para os fazedores de cultura, para os artistas poderem acessar recurso e, de certa forma, fazer essa distribuição de renda. Porque a gente sabe que o governo do presidente Lula ele tem, tem vários projetos de distribuição de renda, mas a gente sabe que isso não é só o dinheiro. A gente precisa também fazer com que a pessoa viva, né, independente do dinheiro, que ela consiga ter um bom acesso à leitura, um bom acesso à educação, ao esporte, ao lazer, uma praça no bairro que possa receber palestras, shows culturais, não só de rap, porque eu não defendo só o rap. Eu defendo o rap, eu sou fruto do rap, mas eu entendo que a música sertaneja é importante, o forró é importante, a rendeira do bairro, né? Então a minha ideia é isso, é criar, né, uma forma de educação crítica, de formação crítica, perdão, de formação na base, nos bairros, né? Ou seja o intercâmbio do bairro com o centro, ou diretamente nos bairros. Então a criação de projetos como correntes culturais, circuitos culturais, e fazer com que a cultura e a educação ela seja valorizada, né, também pela população, porque às vezes a pessoa que está me ouvindo agora fala, pô, cultura, mas eu preciso trabalhar, eu preciso comer. E sim, a gente precisa isso, são as necessidades básicas, mas a partir do momento que você também consegue não só trabalhar, não só ficar alienado no trabalho, você consegue se desenvolver. Às vezes uma pessoa que é atendente de uma loja de autopeças, ela pode ser um exímio pianista, ela pode ter tido uma formação na igreja e hoje em dia, por causa do trabalho, ela já não vai mais. Então, dentro da minha proposta de
candidatura, assim, né, a principal é a cultura, mas a gente tem outros projetos também que atendem, né, e que vão de encontro com as necessidades da população. É bem nessa linha, Cauê, minha pergunta que você está trazendo aí, você já deixou clara a sua bandeira, a questão cultural da tua história aí. Agora, provavelmente você vai se deparar no decorrer da campanha com a interpelação no sentido de pautas prioritárias ou outras pautas ditas mais prioritárias. Como é que o candidato e depois o deputado Cauê vai defender uma pauta cultural diante da força ou da interpelação de outras pautas ditas mais prioritárias? Muito boa pergunta. Então, na verdade, para mim, tudo é prioritário, né? A saúde, a educação, a formação do ser humano mesmo. Mas a saúde, então, a saúde a gente vai ter que pensar o que a gente faz para melhorar a saúde, porque não adianta só fazer o hospital, que eu concordo que a gente precisa criar hospitais, postos de atendimento. Só que a gente tem que trabalhar, como eu disse antes, na base. Então, se a gente ensina, se a gente educa a criança a ter uma alimentação saudável, hábitos que sejam ali salutares, né? Como uma alimentação baseada em vegetais, né? Não que eu seja vegetariano, mas eu acredito que os vegetais é muito importante. Então, por exemplo, para evitar ter o problema, eu prefiro trabalhar, eu prefiro pensar que a gente pode evitar algumas coisas. O Brasil hoje é o país que mais consome medicamentos químicos, né? Tipo remédio, comprimido, para tudo é uma aspirina, para tudo é um Dorflex, para tudo é uma coisa. Então, fazer também através de plantas fitoterápicas, né? É até um pouco ingênuo o que eu vou falar, alguém vai pensar, mas a gente tem que olhar para o passado, né, como era antigamente, para chegar no futuro. Então, assim, por exemplo, a alimentação. A gente sabe que a alimentação hoje, querendo ou não, ela é uma das causas principais de alguns tipos de câncer. Então, se a gente tem ali na mocidade, na infância, ensinar aquela pessoa que está se desenvolvendo a se alimentar bem, a praticar esportes, com certeza ela vai chegar nos tempos mais maduros dela com uma educação alimentar, por exemplo, mais que dê condições para que ela não precise ocupar o hospital, que ela não precise tomar medicamento. Então, a gente acredita fielmente que na base a gente vai conseguir mudar muitas coisas. Talvez o que eu esteja falando aqui, eu não consiga ver, né? Mesmo como deputado, mesmo como militante, eu não consigo ver esses avanços, mas eu tenho certeza que se a gente começar a trabalhar hoje na educação de base, a gente vai ter um futuro melhor. Caê, pois não. Você está se colocando como um candidato sem apoio financeiro empresarial. Nesse caso, qual que é o objetivo dessa escolha de candidatura dessa maneira? E acredito que é um pouco mais dificultoso, com mais desafios, né? Pode falar sobre? Claro, Malu, posso falar sobre. Porque, na verdade, assim, sem apoios empresariais, porque né, eu tenho alguns amigos que são empresários, obviamente, mas são pessoas que estão ali trabalhando também. Então, eu não tenho como chegar e pedir ou exigir um financiamento, um superfinanciamento. Então, a gente se propôs, né, a fazer essa candidatura sem dinheiro, né, na base da ideologia, na base esperando o fundo eleitoral do partido, que também a gente sabe que não vai ser muita coisa. A gente está trabalhando com uma vaquinha também de arrecadação, mas no sentido mesmo da gente ser independente, porque a pessoa que está me ouvindo aqui agora, que enfim, onde ela estiver, muito provavelmente ela é igual a mim. Ela não tem um amigo que possa chegar e colocar 50, 100 mil, 20 mil, ou mesmo 2 mil reais numa campanha. Então, a gente se lança sabendo da realidade, que a gente tem a força do povo, né? Eu tenho uma inserção dentro do Estado, nos polos que eu já percorri, nas pessoas que me conhecem o meu trabalho. A internet hoje é uma forma grande, né? Muitas pessoas estão vendo a gente aqui pela internet, outras estão ouvindo pelas ondas do rádio, mas a gente sabe que essa é uma maneira. Então, assim, a gente está numa construção também, né? É a primeira vez que eu estou sendo candidato. Eu já participei de algumas candidaturas como cabo eleitoral do próprio Renato, do deputado Gora também, que é meu amigo, né? E aqui em Foz também, da própria Valentina, a gente trabalhou da campanha do Paulo, na época que eram os comícios. Então, a gente sabe mais ou menos como que funciona. E aí, precisa de dinheiro, só que tem coisas que o dinheiro não compra. Então, eu estou atrás dessas coisas, que o dinheiro não compra. Eu quero olhar no olho das pessoas, eu quero trocar ideia, quero me apresentar, né, colocar as propostas e angariar o maior número de votos. E com certeza a gente quer ser eleito. E seremos. Nós estamos indo para o final, tá? Nós temos pouco tempo aqui para você dizer o seguinte. Você citou o Gora, que é deputado estadual pelo PDT. O Renato, eu não sei se eles repetem a candidatura de deputados estaduais. O Gora fica para estadual e o Renato vai para federal. O Renato vai para federal. É exatamente isso já que você citou os dois e tal, com quem você trabalhou.
A minha curiosidade é, como é que você pretende, qual é o esteio da tua campanha, a dinâmica da tua campanha como candidato a deputado estadual? Você dobra onde, com quem, que tem aquela, né? Claro. Deputado estadual, federal, senador, governador, etc. Sim. Me parece que eu estou muito convencido que você é Requião Filho, Gleice, doutor Rosinha, Lula. Deputado federal. Deputado federal a gente está dobrando com o próprio Renato Freitas, com o deputado Welter. Hoje de manhã fiz uma conversa com o pessoal do Zeca Disseu também. Tem a Carol Silva, que é uma candidatura trans, que a gente está dobrando lá em Curitiba. A gente tem o Eduardo Rainer. Então, assim, dentro do partido, eu procurei conversar com todos os candidatos da chapa. Aqui em Foz não é muito candidato do PT? Aqui em Foz... A estadual? Certo. Posso falar já? Claro. Aqui em Foz, só para terminar também, aqui em Foz a gente está dobrando com o Gilvan, que é o candidato do PT, né, o Gilvan Federal. Então a gente tem procurado nos territórios ter essas dobradas, porque é uma forma de se movimentar. E sobre aqui em Foz, né, a gente tem dentro da chapa do time do Lula, a gente está com 3 candidaturas a deputado estadual. A minha própria, né, a da vereadora Yasmin e a da vereadora Valentina. A gente somos da mesma cidade, é importante que a cidade tenha uma representação, porque na última eleição o presidente Lula teve 60 mil votos. Então é voto pra caramba. Se a gente conseguisse dividir esses votos nessas 3 candidaturas e tivesse 20 para cada um, muito possivelmente as 3 teriam chances reais de se eleger. E também elas são de vários recortes, né? A gente tem a Valentina, que atende uma camada da população, a Yasmin, que também tem uma outra identificação, oriunda ali da sociedade acadêmica, podemos assim dizer, né? E tem eu, que é do movimento hip hop, da cultura que circula. Então eu entendo que a quantidade talvez possa atrapalhar, mas ao mesmo tempo que eu defendo que é um exercício da democracia, né? A gente está aí... Eu faço essa pergunta para você, Caê, porque tem a cidade na sua organização social, com várias instituições, dizendo o seguinte: vamos tentar eleger gente de Foz do Iguaçu. E eu acho muito bom. Que é muito bom. Mas eu faço apenas um contraponto aqui contigo, o seguinte: aquele eleitor do PT, imaginemos que eu, você e tal, todos aqui do PT fossem candidatos, no caso de vocês, certo. A Valentina ali e tal, Márcia, etc. Esse eleitor, ele por si só, ele diz o seguinte: bom, eu não posso votar nos 3, mas eu vou votar nesse. Claro. Se tivesse um só, talvez não teria a possibilidade maior de votos entrando nesse rebolo aí que você fala, dos 20 mil, dos 25 mil votos. Você não enxerga dessa forma? Eu enxergo, e aqui fica também uma crítica, né? Que eu tenho certeza que a gente errou talvez um pouco na formação, porque o que acontece, principalmente aqui em Foz, na nossa região, a gente sabe que a diferença ficou ali muito polarizado, de 70 a 30, né? De 70 para o partido ali do Bolsonaro e para a eleição dele, 30 para o PT, mesmo o Lula sendo vencedor na eleição. A gente sabe que isso aconteceu, então isso também, de certa forma, desestimulou algumas pessoas a fazerem parte do PT, digamos assim, do meu partido. E isso fez com que a base ficasse um pouco desmobilizada. E a gente viu agora, depois dos avanços, que as pessoas estão voltando a confiar no partido, estão voltando a se envolver na política. E, com certeza, se tivesse tido uma construção, uma união em torno de um ou outro nome, poderia ser mais forte. Mas, ao mesmo tempo, né, como não tem essa conversa ampla, os militantes, os candidatos, talvez um candidato eleito ele não representasse a maioria. E foi por isso, né, houve uma conversa, e no meu caso foi porque eu tenho a base, né, eu moro em Foz, eu sou de Foz, mas eu circulo também pelo estado. Então foi um pedido, não seria essa palavra, eu estou tentando buscar. Também não é aclamação. Um chamamento. Um chamamento, isso mesmo. Foi um chamamento que eu recebi de vários amigos que estão espalhados no estado, né, que viam em mim uma liderança, porque eu tenho, né, esse exercício, enfim, a experiência de produzir eventos, de circular, de promover um encontro. Então, é a mesma política, só que é diferentes formas de fazer essa política. Você tem 1 minuto para dar a tua mensagem final. Então, em 1 minuto, o que eu quero falar para você que está me ouvindo, que eu sou o Caê Travin, candidato a deputado estadual pelo número 13420. Além da cultura, também uma das minhas pautas principais é o combate ao racismo, é o combate ao extermínio das mulheres, o feminicídio que ultimamente está sendo muito disseminado na internet através desse movimento Red Pill.
Então eu tenho uma filha, né? E a gente vai lutar para que isso acabe, para que as mulheres sejam preservadas e respeitadas como devem ser. Eu também tenho dentro da minha pauta a regulamentação do cultivo da maconha. E não é, para uso medicinal, uso adulto e principal para uso industrial, porque é uma commodity. Enquanto a soja rende $3.000 de lucro, a maconha, a cannabis, com esses fins, ela rende 9.000. Então é uma questão de saúde pública e também de economia. E por último, mas não menos importante, uma das minhas pautas principais é o direito à cidadania, em todas as esferas, né? E contra a desigualdade ambiental nas periferias, porque a gente sabe que hoje a periferia está sempre esquecida e geralmente é lembrada só em época de eleição. Mas ela tem que viver sempre, a periferia, apesar de estar longe do centro, ela tem que estar no centro do poder, no centro das decisões. Então eu peço o voto, peço pelo menos a atenção das pessoas que estão me ouvindo e que possam me seguir lá no Instagram, nas mídias sociais, jogar meu nome lá, Caê Travem, no Google, em qualquer lugar, e vão saber um pouquinho mais. Ok, Caê, sucesso aí na tua caminhada, obrigado pela consideração aqui com o jornalismo da Rádio Cultura. Se a gente tiver a oportunidade de fazer uma nova rodada, você já fica convidado aqui. Legal, eu quero agradecer então a todos vocês pela oportunidade de falar, né, porque eu já fiz programa de rádio aqui na Fronteira, né, fiz ali em 2000, até 2007, fiz web rádio, fiz rádio não aqui em Foz, mas no Paraguai, sempre buscando disseminar as coisas que eu acredito, que é no caso a cultura como emancipação do indivíduo. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Então nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta então. Aí nós aqui tem destaques, vamos